Todo esse processo de transformação, ele já era mais ou menos previsto, né? Quando nós adentramos ao terceiro milênio, quando nós fomos mergulhando cada vez mais nessa realidade binária, e ao mesmo tempo não conseguimos harmonizar as nossas três inteligências, a inteligência emocional, racional, espiritual. Então é muito comum o processo das ilusões perturbadoras, onde a busca por um acesso fácil, por uma conquista fácil, por uma resolução fácil, nos conduz também a um processo de estagnação em nível de reflexão. Nós buscamos uma resposta, apenas a identificamos, mas não refletimos sobre ela. As pessoas me dizem, o mundo hoje tem muita coisa. Obviamente que sim, mas tem muito de tudo. Tem muita coisa boa, muita coisa ruim, né? Muita coisa que está se despertando para a vida. É um momento de, sem dúvida alguma, reajustes. Reajustes para todos, tanto em nível coletivo como individual. Mas, ao mesmo tempo, é uma época de nós nos descobrirmos, nós percebermos que não adianta nós estarmos com um processo intelectual de fácil acesso em nível de informação, em nível de tecnologia, mas ao mesmo tempo nosso processo emocional ainda estar transitando numa esfera de primitivismo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos muito presos às nossas emoções, às nossas realidades, aos nossos paradigmas, aos nossos parâmetros pessoais, é muito comum transitarmos somente dentro desse limite. Nós estabelecemos umas fronteiras e tudo que adentra esta fronteira, para mim, me soa como uma ameaça. Isso é um processo primitivo, é um processo de autodescoberta, onde a pessoa vai ter que se entender que ela está compartilhando um espaço com outras pessoas. Ela está compartilhando um oxigênio, ela está compartilhando uma realidade, uma vida com os demais. Da mesma forma, essa oportunidade de buscar a vida em uma segunda realidade virtual oferece a muitos a condição do isolamento. As pessoas se isolam, preferem ficar dentro do seu mundo, da sua realidade, e ali ele cria para ele uma personalidade própria, ele cria uma linha de raciocínio que vai atender às necessidades dele. Eu sempre vejo nas palestras que eu faço em diferentes locais na Espanha ou mesmo na Europa, a condição passional do ser humano em nível de patologia, em nível de patos, da paixão, né? Ela ainda é muito evidente. Nós nos deixamos arrastar por qualquer situação, nos perturbamos por qualquer mínima palavra, mínima respiração, né? Talvez esse tempo novo também venha nos ensinar como lidar com isso, a como sair dessa esfera primitiva para entrar numa esfera mais mediana, numa esfera onde a gente não se sinta tão incomodado com as diferenças, com as pluralidades, a gente não se sinta tão incomodado com o diferente, com o novo, né? Até porque é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de conhecer aquilo que nós ainda desconhecemos. Então, todo esse processo de socialização através da internet, da globalização, das redes sociais e tudo isso, sem dúvida alguma traz um novo panorama, mas ao mesmo tempo que traz um novo panorama é preciso saber lidar com essas novas realidades que estão surgindo. Reencontros com o passado, projeções em relação ao futuro, expectativas, né? O ser humano ainda é um ser de imaginação, é um ser que busca raciocinar e refletir dentro daquilo que ele entende do momento, daquilo que ele entende da situação. E exatamente por sermos muito eufóricos, né? Estamos vivendo uma euforia da tecnologia, uma euforia do novo. Cada tempo que chega um equipamento novo, uma condição nova de editar os vídeos, de fazer as imagens que para as pessoas da minha geração era algo assim completamente fora da linha de raciocínio, hoje vem alterar completamente o paradigma social. Ele vem trazer um fenômeno social praticamente irreversível, né, dentro da mentalidade do raciocínio do ser humano em si. Então, eu acredito que estava muito correto Einstein quando disse que uma vez que a nossa mente se expande, ela jamais retorna ao tamanho original, e é verdade. Você pensa que hoje seria muito difícil nós readaptarmos a uma vida sem luz elétrica, uma vida sem eletricidade, sem os aparelhos eletrônicos que nós conhecemos, né? Nós demoramos um tempo a nos adaptar e agora vai ser talvez muito difícil se um dia, caso venha ocorrer algum problema, nós
conseguirmos readaptar ao mundo sem essas realidades, ou sem essas possibilidades ou equipamentos. Isso nos leva, sem dúvida alguma, a um processo de conflito pessoal, interno, externo. Nós temos um processo de interação com o mundo interno, com o mundo externo, e cada vez mais nós vamos enfrentar e vamos conhecer a diferença entre as pessoas. O diferente vai surgir, o novo vai chegar, né, para tomar lugar ao velho. As renovações, as redescobertas, as novas ideias, os novos horizontes surgirão. E isso não pode ser visto como um problema, ele tem que ser analisado, tem que ser adaptado, tem que ser revisto se possível, mas eu acho que expandir a consciência, expandir a mente rumo ao novo, rumo às novas ideias, ela, sem dúvida alguma, vai transcender esse nível primitivo. Por quê? Porque ela vai se obrigar a se adaptar. Ela vai se obrigar a ver as perspectivas dentro de uma realidade, primeiro, que ela consiga se harmonizar. E segundo, que essa perspectiva tem que atender ao processo de visão que ela consegue ter. É muito difícil você traçar um panorama de futuro sem você fazer uma análise em relação ao passado, sem você ver o que você errou, o que você construiu, o que você foi obrigado a destruir, né? Porque nos enganamos muito, mas aquele que quer ser um bom empreendedor, seja da vida, das emoções, seja do que for, ele tem que ser capaz de construir e de destruir, mas destruir no sentido de si mesmo, né? Destruir um mau sentimento, destruir uma má relação, destruir destruir a hostilidade, destruir esse campo de força armado que estamos o tempo inteiro, onde desconfiamos de todos, achamos que todos estão contra todos, né? Talvez o grande conflito, ou a grande confusão que nós enfrentamos neste mundo moderno seja exatamente essas duas vidas, aonde elas estão em completa convivência com essas três emoções. A emoção primária, a emoção mediana e a emoção superior, né? A emoção primária é aquela que surge exatamente daquilo que só nós conhecemos, que nós não dominamos, né? Aquilo que salta para fora sem nós percebermos. A emoção mediana é aquela que nós conseguimos refletir, raciocinar sobre ela de uma maneira ou de outra, alterar o seu percurso natural. E a emoção superior é aquela que nós conseguimos então transformar os demais para uma maneira positiva. É aquela que através da nossa emoção nós contagiamos os demais e conseguimos tirar eles de uma estagnação. Então nós temos três grandes mecanismos de comunicação. Nós temos o processo racional, nós temos o processo emocional e o processo espiritual. Então esses três mecanismos, eles devem estar em harmonia, porque do contrário eles estarão em constante descompasso com a pessoa. Ela vai do céu ao inferno ao mesmo momento. Ela ganha e perde, ela está feliz, está triste, porque essa oscilação, essa flutuação das realidades em volta, o tempo inteiro conseguem perturbá-lo, conseguem arrastar, conseguem empurrar, caso ele não consiga harmonizar dentro desses três padrões. Então, os conflitos surgem, mas os conflitos devem vir, nos tornar pessoas melhores e passar. Talvez essa seja a função deles.